Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tenho quase certeza que sim, não é isso? Eu, professor Bernardo, vamos estar aqui nesses mini momentos para que a gente possa conversar sobre as nossas 20 questõezinhas de sociologia. Primeira coisa, né, nível da prova, dentro daquilo que a gente espera, ou seja, um nível médio, obviamente, com algumas questões mais simples, mas um nível bastante consistente de um vestibular. Requereu do aluno um bom conhecimento temático sobre sociologia clássica, aquilo que nas nossas aulas que antecederam a gente chamou bastante atenção, tá? A prova da UES iria trabalhar com algumas questões na área de sociologia clássica. A gente teve ali 3, de acordo aí, de repente, com a classificação, a gente pode até considerar 4 questões. Caiu sociologia brasileira, não é? Sérgio Buarque de Holanda, caiu Gilberto Freire. Aqui um comentário interessante, porque saiu do óbvio, tá? A gente brincava falando sério, né, para você antes da prova, que essa prova da UES seria óbvia. Em que sentido? Em que ela teria um encaminhamento muito semelhante com aquilo que a gente conhece. Mas só que, né, nesta agora dessa atual edição, a gente percebeu algumas pequenas mudanças, mas que já nos servem de muita indicação. Então, uma delas, questãozinha sobre Gilberto Freire. Então, não foi exatamente sobre o seu pensamento, as suas obras mais clássicas, né, mas a sua importância ali numa ideia de um movimento regionalista, né, de, digamos assim, de autorreafirmação da questão cultural, intelectual do Nordeste. Aí um outro ponto assim que eu acho que vale demais a pena a gente destacar, que um daqueles assuntos mais recorrentes, né? Estado, poder, política, cidadania, a gente teve uma questãozinha que também fugiu um pouquinho do convencional, que foi a ideia de desenvolvimento sustentável, o papel dos estados contemporâneos, a influência de uma agenda, digamos assim, de governança global. Aí, óbvio, né? Tivemos uma questãozinha sobre desigualdade, questãozinha sobre gênero, questãozinha sobre qualidade da democracia, aí com um autor clássico, não é? O Norberto Bobbio. Falando em autor, uma novidade, né? Um sociólogo que nunca havia aparecido, que é o Bell, ainda lá no final dos anos 60, anos 70, trabalhando quase que de uma forma pioneira com a ideia sobre pós-industrialização, uma temática que já vem aparecendo em alguns vestibulares, a UES abraçou isso também. A gente teve questõezinhas sobre Fortaleza, questãozinhas sobre Brasil, questão sobre movimento social, ou seja, de maneira geral, a gente trabalhou com uma prova bastante dentro daquilo que a gente esperava, repito, com algumas novidades, né? Eu, particularmente, gostei bastante, né, de trazer uma questãozinha sobre Fortaleza. Assim, a gente teve, obviamente, a mês passado o aniversário de Fortaleza, mas uma visão, digamos assim, um pouco mais crítica, quer dizer, apesar do enunciado não ter feito referência sobre os 300 anos, né, você percebe justamente um olhar crítico sobre o chamado discurso oficial, né? Fortaleza como cidade turística, inserida dentro de um projeto de poder, um projeto político institucional, e um olhar crítico sobre isso, né? Como muitas vezes essa narrativa vai justamente omitir, ocultar determinadas contradições. Então, de maneira geral, acho que a gente fica muito satisfeito com a prova, fica extremamente satisfeito com o nosso trabalho coletivo realizado, né, meu e dos meus colegas, mas, sobretudo, esse trabalho com você, aluno. Né? A gente fica muito feliz por saber que todo o nosso direcionamento em sala de aula apareceu nessas 20 questões. E muito feliz com o vestibular que foi limpo, que foi transparente, ou seja, uma prova muito clara, de uma linguagem acessível, né? Claro, uma ou outra questão de um texto um pouco mais complicado, textos que não foram tão longos, até aquelas questões bem tradicionais da UES, né, de verdadeiro ou falso, de analise as alternativas, elas não foram maiorias. Isso, de certa maneira, eu acho que ajuda o aluno ali no controle do tempo. A gente teve alguns enunciados bastante diretos. Então, de maneira geral, uma prova sem grande surpresa no sentido temático, trazendo algumas novidades, cada vez mais atual, cada vez mais moderna. Então, assim, de maneira geral, a prova da UES está de parabéns, uma prova muito bonita, de um excelente nível, que obrigou exatamente o aluno, o candidato, a ter um bom conhecimento teórico, um bom conhecimento conceitual e, sobretudo,
um excelente olhar crítico, ou seja, trazer esse conceito, trazer essas ideias para a nossa realidade do dia a dia, discutindo o papel da democracia, discutindo desigualdade, discutindo questão de gênero, sociologia clássica, como falamos, sociologia brasileira, como não poderia deixar de ser, cidadania, trabalho, ou seja, acho que englobou, incorporou aqueles assuntos que nós podemos tratar como assuntos tradicionais e assuntos essenciais para a parte de sociologia, tranquilo? Então, tenho certeza que você saiu feliz, que você saiu aliviado, é isso. Agora aguardar o resultado. Muito obrigado pela parceria de sempre e até a próxima. Muito obrigado.